Diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A igreja. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Todos nós juntos mais uma vez. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Para nós começarmos, eu gostaria de dizer para a igreja que nós precisamos ativar o ministério profético. O texto que nós lemos diz que ele quem? O próprio Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O texto que nós lemos, ele apresenta 5 ministérios. O ministério apostólico, que é o maior de todos e cobre todos. O ministério profético, o ministério de evangelista, que é o termo mais comprido, é o que vai mais longe, o evangelista. O dedo da aliança é pastor, e o dedo mindinho é o mestre, é o que vai mais fundo no ouvido do homem. Os 5 ministérios. Mas nesta noite nós vamos nos ater e vamos falar sobre o ministério profético. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos profetas e prosperareis. Para você estar seguro, obrigado, você precisa crer em Deus. Para você prosperar, você precisa crer nos profetas. Amós capítulo 3, versículo 7 diz assim: Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. Talvez você não saiba, mas a sua vida está completamente ligada e atrelada ao profético. Nós estamos numa esfera humana, natural e terrena. Já o profeta, ele está numa esfera espiritual, sobrenatural e celestial. É o profeta quem recebe de Deus e traz para nós. Tudo que vem do céu para a terra passa primeiro pelo profético. Caso contrário, que se acabem com os ministérios, que se acabe com os pastores, que se acabe com os profetas, que se acabe com os sacerdotes e com os homens de Deus. Para que pastores? Para que profetas? Para que homem de Deus? Se não for necessário o papel deles, que se tire da Bíblia Efésios capítulo 4, versículo 11. Se a igreja não precisa do ministério desses homens, que se risque da Bíblia Efésios 4, 11. Mas quem é o profeta? O profeta, ele é o representante de Deus. O profeta, ele fala em nome de Deus.
vou mais fundo. O profeta fala no lugar de Deus. Como profeta que sou aqui nesta noite, assumindo esta tribuna, eu estou falando no lugar de Deus. O profeta é o maior representante de Deus na terra. Tudo que Deus faz por meio do profeta. Tudo que Deus fala por meio do profeta. Tudo que você precisar saber sobre o céu, sobre o inferno, sobre Deus, sobre a palavra, você terá que ouvir os profetas. O profeta, ele não fala de si mesmo. O profeta, ele não escreve a mensagem. Ele não edita a mensagem. O profeta é como um carteiro dos correios. Ele pega a mensagem e entrega. É semelhantemente igual. Ele é só o porta-voz. Agora, preste atenção. Como porta-voz, ele não está preocupado. O profeta não está preocupado com as reações externas. Se vão gostar ou não. Se vão receber ou não. Se vão dar glória ou não. Exemplo, o profeta Jeremias foi um dos profetas mais frustrados da Bíblia, no ponto de vista humano, porque para Deus ele era um profeta de primeira. Por que eu digo que o profeta Jeremias foi um dos mais frustrados? Porque ninguém dava glória a Deus quando ele pregava. Ninguém levantava as mãos e dizia: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está pensando que Jeremias era igual o profeta Natan, que levanta a mão para a igreja e diz: irmão, vem comigo no glória, e todo mundo dá aquele glória? Não. Quando o profeta Jeremias profetizava, as pessoas se viravam contra ele. Tanto é que o profeta Jeremias é chamado de profeta das lágrimas. Mas Jeremias não chorava por tristeza, por frustração ou decepção. Ele chorava porque ele era profeta e sabia o peso que as suas palavras tinham e que elas iriam se cumprir, como se cumpriram. Mas a pergunta que eu faço nesta noite é: Jeremias deixou de pregar? Jeremias se recolheu em sua frustração? Alguma vez você leu o livro do profeta Jeremias e encontrou lá Jeremias de cabeça baixa, decepcionado, dizendo: eu não prego mais? Não. Jeremias nunca deixou de profetizar. O que movia Jeremias não era o aplauso das pessoas. O que movia Jeremias não era a reação positiva das pessoas. O que movia o coração do profeta Jeremias era a certeza que ele tinha, que a mensagem que ele carregava dentro de si era 100% divina. Aleluia. O compromisso do profeta é com a mensagem que ele entrega e nunca com a reação do povo. O profeta, ele não foi chamado para massagear o ego das pessoas. Profeta não foi constituído para trazer conforto. O profeta traz confronto. Profeta não fala o que as pessoas querem ouvir. Profeta fala o que as pessoas precisam ouvir. O profeta não dá o alimento que as pessoas querem comer. O profeta dá o alimento que as pessoas necessitam comer.
O profeta, ele fala menos do que as pessoas gostam de ouvir e fala mais do que Deus gosta de falar. Aleluia. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância dos profetas e do ministério profético para o nosso tempo. Mas preste atenção, quando eu me deparo com o contexto atual que nós estamos vivendo, eu fico preocupado com pelo menos duas coisas, dois problemas gravíssimos que nós enfrentamos. O primeiro, a escassez de profetas. Aonde estão os profetas? Por onde eles andam? Aonde eles estão? A vida de um profeta não é um mar de rosas. Tem muitos espinhos na vida de um profeta. O caminho de um profeta, ele não é plano. Tem muitas pedras no caminho de um profeta. Tem perseguições, tem sofrimento, tem lutas, tem batalhas. O profeta é muitas vezes incompreendido, passa por traições, ingratidão, sofre abandono e desprezo das pessoas, gasta energia, gasta tempo. É só você ler a história dos profetas no Antigo Testamento e ver o que aconteceu com eles. É só você ler a história dos homens de Deus do Novo Testamento e ver o que aconteceu com eles. A maioria sofreram martírio e morreram porque simplesmente eram profetas, porque eram homens de Deus. Diante de tanta perseguição, os profetas desapareceram. E isso me traz preocupação, porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. A segunda preocupação é a desvalorização do profético. Irmãos, presta bem atenção no que vou dizer para você fazer uma avaliação da sua vida. Se o termo honra te incomoda, possa ser que você tenha atuação de demônios na sua vida. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não obedeço homens, eu não sigo homens. Se esse termo honra te incomoda, possa ser que haja uma ação dos demônios na sua vida. Olha o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 49. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: eu não tenho demônios, porque eu honro meu Pai, eu honro a Deus. Se alguém te disser assim, presta atenção, se alguém te disser assim: não honre homens, não dê ouvido, porque é a voz do diabo. Se um sentimento nascer no teu coração com respeito a isso, que história é essa de obedecer homens, de honrar homens? Não dê ouvido a essa voz, porque é a voz do diabo. Primeiro, aonde estão os profetas? E segundo, a desvalorização do profeta. Isso me traz muita preocupação, porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. Segundo, crede nos profetas e prosperarei. A nossa vida está ligada e atrelada ao profético.
Alguém diz assim: ali tem uma fonte de água. Mas você diz: para quê? Eu posso encontrar água para a minha vida. Alguém diz: não, ali está o homem de Deus. E você diz: eu resolvo a minha causa dentro do meu quarto. Alguém diz: ali está o homem de Deus que pode abençoar a sua vida. Mas você faz pouca questão sobre os homens de Deus. Já disse aqui, vou dizer mais uma vez: quando você pede a Deus um milagre, Deus não te manda um milagre. Quando você pede a Deus um milagre, Deus te manda um profeta. Quando você pede a Deus um milagre, Deus não envia o milagre. Quando você pede a Deus um milagre, Deus envia um profeta. Só para você entender o quanto a nossa vida está ligada e atrelada aos homens de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 10, versículo 41. Olha só o que diz, é a Bíblia. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Receber aqui é reconhecer. Quem reconhece o profeta recebe galardão de profeta. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender isso aqui. As coisas no reino de Deus funcionam assim. Você tem a unção que você reconhece. Por exemplo, quando as pessoas reconheciam Jesus como carpinteiro, o que Jesus fazia? Jesus fazia um móvel, uma mesa, um banco. Quando as pessoas reconheciam Jesus como mestre, o que Jesus fazia? Dava uma aula: ô Nicodemos, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Quando as pessoas reconheciam Jesus como filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que Jesus fazia? Jesus fazia um milagre. E quando as pessoas reconheciam Jesus como profeta, Jesus profetizava. Você tem a unção que você reconhece. O valor que você dá a um profeta será um nível de graça que irá fluir sobre a sua vida. Se você reconhece apenas Oséias, você não terá nada, porque Oséias não tem nada para te dar. A única coisa que eu posso fazer é te ensinar a levantar uma parede, embolsar uma parede, botar um piso, ou talvez possa te ensinar a dirigir, que eu nem gosto muito, porque Oséias só tem isso. Mas se você reconhecer o homem de Deus, Oséias, o profeta Oséias, você terá uma vida de milagres. Aleluia. O homem de Deus está diante de você, cheio de autoridade, de unção e de poder para mudar a sua história. Mas você o reconhece como Zé Ninguém. Você tem a unção que você reconhece. É assim que funciona. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mas o que é galardão de profeta? Mateus capítulo 19, versículo 29 diz assim, só para você entender: todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos por amor de mim, receberá 100 vezes mais e a vida eterna. O que o texto está dizendo sobre os profetas? O que o texto está dizendo? Primeiro, que o profeta tem que largar tudo. O profeta tem que
largar tudo. Segundo, o profeta, além de largar tudo, ele é perseguido até a morte. Você sabe quem foi o primeiro homem assassinado? O primeiro homem assassinado foi um pastor. Então tem duas atribuições que o profeta carrega sobre ele. A primeira, ele tem que largar tudo. E segundo, ele vai ser perseguido até a morte. Por esta razão, ter que largar tudo e ser perseguido até a morte, todo profeta recebe um galardão. E qual é o galardão do profeta? 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Vamos lá, só para a gente entender, e eu já vou partir para a conclusão. 100 vezes mais. Repita comigo. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Presta atenção, não é 100%. Se eu tenho 100 mais 100% é 200. Se eu tenho 100 mais 100 vezes mais é 1000. Não é 100%. Então, duas coisas preenchem o galardão de profeta. Primeiro, 100 vezes mais. E segundo, o desejo do coração, vida eterna. Então, profeta de galardão, diga comigo, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Segundo. Primeiro, 100 vezes mais. Segundo, o desejo do coração. Então vamos lá, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Desejo do coração. Essas duas coisas é o galardão do profeta. Olhem para mim. Existem duas formas de se receber galardão de profeta. Duas. Primeira forma de se receber galardão de profeta: você tem que ser profeta. Só que para ser profeta tem que largar tudo e ser perseguido até a morte. Então quem quer receber galardão de profeta, ele tem que ser profeta. Mas o texto aqui está dizendo que tem um outro grupo que também recebe galardão de profeta. Quem é o outro grupo? Aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Olha só, para receber galardão de profeta tem que largar tudo e ser perseguido até a morte. Aí Jesus aparece e diz: ó, eu vou dar galardão de profeta para um outro grupo de pessoas. Que grupo é esse? Aqueles que recebem o profeta na qualidade de profeta, sem largar tudo e sem ser perseguido até a morte, só de receber o profeta na qualidade de profeta. Aleluia. Agora, como se recebe o galardão de profeta? Vou explicar para vocês com dois exemplos e vamos terminar. A forma de receber o profeta na qualidade de profeta. Receber o profeta é honrá-lo, mas não é honrar de qualquer jeito. Vou dar dois exemplos para você entender o que é receber um profeta. Primeiro exemplo, a mulher de Sunem. Preste atenção aqui para você entender como é que funcionavam as coisas naquela época. Só para você entender o que é receber um profeta. As casas naquela época não eram semelhantes à nossa. As nossas casas aqui no Brasil e no Ocidente, a frente da casa fica para a rua. Eu nunca vi ninguém fazer frente da casa para o sul. Todas as nossas casas, a frente é para a rua. Em Israel era diferente. Como é que eram as casas em Israel? Vamos supor que essa igreja aqui eram os muros do nosso terreno. Lá na frente a rua. Eu sou o pai, o dono. Eu sou o que primeiro vou construir. Como eu vou construir a minha casa? A minha casa vai ser lá na frente
e ela é virada para os fundos. Eu construo a minha casa lá virada para os fundos, e aqui no restante do terreno, no muro do lado da direita, no muro do lado da esquerda e no muro dos fundos, fica reservado para a casa dos meus filhos. Então eu construo a minha casa para cá, aqui a gente faz uma pracinha aqui no meio, meu filho constrói aqui desse lado, o outro constrói aqui, o outro constrói ali, e aqui eu sento do nosso terreno. As casas em Israel eram assim. Olha só que coisa engraçada. O muro era de quem? Dos filhos. Eram os filhos que construíam os muros. Olha só que coisa engraçada. O profeta Eliseu, todas as vezes que ele ia a esta cidade chamada Sunem, ele era recebido por uma mulher. Essa mulher dava café, dava almoço, dava janta, o recebia na sua casa e recebia muito bem. Mas um dia, essa mulher disse o seguinte para o seu marido: esse profeta que passa aqui todos os dias, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma casa para ele, para que todas as vezes que ele vier à nossa cidade, ele se hospede ali. E eles fizeram uma casa para o profeta, aonde? No lugar que era dos filhos. Presta atenção, presta atenção. Essa mulher dava comida para eles, dava bebida, e nunca foi abençoada. No dia que ela deu para o profeta o que ela só daria para os seus filhos, ela foi abençoada. Aleluia. Como é que se recebe um profeta para receber o galardão que ele recebe? Você precisa dar para o profeta o que você daria somente para o teu filho. Isso é receber um profeta. Fez tudo e nunca recebeu a bênção, mas no dia que ela deu para o profeta o que ela só daria para o seu filho, o profeta olhou para ela: quais são as bênçãos que a gente recebe? Qual é o galardão de profeta? 100 vezes mais. E o desejo do coração? Aquela mulher precisava de 100 vezes mais? Não, ela era rica, mas ela precisava do desejo do coração, porque ela esteve. O profeta olhou para ela e disse: você vai ter um filho. Aleluia. Muito forte. Ela só recebeu depois que ela fez para o profeta o que ela faria para o seu filho. O segundo exemplo, e aqui eu termino, lembra da mulher, da viúva de Serapta? 3 anos de fome, 3 anos de sede. O profeta chegou em meio ao caos, fome e seca. Sabe o que o profeta pediu para a mulher? Um copo d'água. Irmão, 3 anos de seca. Meu Deus. Um copo d'água. Dar um copo d'água para alguém era dar tudo. Meu Jesus. Mas aí sabe o que o profeta disse? Agora eu quero que você me dê o pão. Mas aquele pão, ela mesmo disse: esse pão aqui é para mim e o meu filho comer. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. Quando o profeta disse: dá o pão para mim, ela pegou o pão que ela ia dar para o filho e deu para o profeta. Aleluia. O profeta olhou para ela: qual é o galardão do profeta? 100 vezes mais? Ou desejo no coração? Ela precisava do desejo no coração? Não, quem está na miséria não sonha com nada. Mas ela precisava de 100 vezes mais. O profeta olhou para ela e disse: nunca mais vai voltar a vida para ela. Nunca
para o profeta. Presta atenção. A mulher do primeiro exemplo deu um apartamento. A mulher do segundo exemplo deu um pão. Você pensa que Deus está preocupado com a quantidade e com o volume da sua oferta? É forte. Tanto a que deu o apartamento quanto a que deu o pão foram abençoadas. Porque Deus não olha para o tamanho da oferta, Deus olha para o coração. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Existem pessoas que dão dicas nas redes sociais para você melhorar de vida. O profeta, ele não dá dicas, o profeta dá a direção que você precisa para melhorar a sua vida. Aleluia. Eu sei, aplauda o Senhor. Eu sei que há uma crise muito grande de profetas, porque as pessoas se intitulam profetas, e eu pergunto: será que são profetas de verdade? Isaías era profeta, mas para que Deus tornasse a mensagem de Isaías clara, Isaías andou com as nádegas de fora, para mostrar para uma nação inteira que ela estava nua. Jeremias era profeta, mas Deus não permitiu que ele se casasse. Deus queria mostrar para uma nação inteira que ele não se casaria com uma nação adúltera. E Ezequiel era profeta. Deus matou a esposa de Ezequiel para mostrar para uma nação que eles estavam mortos. Oséias era profeta e casou-se com a prostituta para mostrar para toda a nação que mesmo Deus sendo traído, ele continuava amando o seu povo. Há uma crise muito grande de profeta, mas o profeta não é conhecido pela proclamação, pelo que ele fala. O profeta é reconhecido pela disposição de encarnar a mensagem. Ele é a própria mensagem. Não é chegar aqui com uma adivinhação, revelando nome, CPF, endereço. Não é aqueles que dizem: eis que eu te digo. Não, é alguém que você olha e diz: está revestido de autoridade. Não é pelo que ele fala, mas é pela autoridade que ele está vestido. Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão olhou para Deus: mas que é isso? Meu filho? Deus disse sim. Mas por que? Deus olhou para ele e disse: você é profeta. E eu quero que você sinta a mesma dor que eu senti quando eu dei o meu filho amado para morrer na cruz do Calvário. Esses dias, eu acho que foi, sem ser sexta-feira, agora a outra sexta, eu estava vindo Laranjeira, de algum lugar, levando os irmãos em casa. Aí quem eu encontrei? Eu encontrei o profeta Natan no posto de gasolina, lembra? Aí eu estava com a irmã no carro para levar ela em casa. Preste atenção. E o Natan estava com o irmão no carro para levar ele em casa. Eu ia para o Santa Rosa e o Natan ia para o São Bento. Aí eu pensei: caramba, eu vou no Santa Rosa no São Bento, no São Bento eu pulo, eu posso levar. Aí quando eu fui, Deus falou: não, mas eu vou ajudar. Deus falou: não, eu quero que ele sinta o que você como pastor sente. Meu Deus, isso é ser profeta. Não é só chegar aqui no oba-oba, não, é encarnar a mensagem
fala, é o que as pessoas veem. Aleluia. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. Deus ainda fala por meio dos profetas. Deus ainda cura por meio dos profetas. Deus ainda revela por meio dos profetas. Deus ainda faz milagres por meio dos profetas. Deus ainda restaura a família por meio dos profetas. Deus ainda abre portas por meio dos profetas. Honre os profetas. Ore pelos profetas. Valorize os profetas. Interceda pelos profetas. E ouça os profetas. Eu quero convocar a igreja para nós resgatarmos o evangelho sobrenatural. Aleluia. Vou te explicar o que é isso. É nós, presbítero Alexandre, fazermos em um ano evangelho sobrenatural. É nós fazermos em um ano o que nós demoraríamos 10 anos para fazer. Aleluia. Eu quero convocar você. Aleluia. Eu quero convocar você. Vamos resgatar o evangelho sobrenatural. Vamos viver um tempo profético. Nós precisamos trazer os paralíticos para esta casa e ver eles saírem daqui andando com as próprias pernas. Nós precisamos trazer os coxos, os mancos, os surdos, os cegos e eles saírem daqui curados. Aleluia. Glória. Presta bem atenção no que vou dizer. Nós estávamos andando em frangalhos, com muita dificuldade, aos trancos e barreiras. Chegou na festividade dos varões. O profeta disse o seguinte: Deus está elevando o nível desta igreja. Quando ele falou, eu peguei a palavra. Quando é que vocês já viram cultos tão abençoados em nossa igreja como os cultos que nós estamos vivendo? Quando é que você já viu Deus salvar tantas almas em nossa igreja como Deus está salvando? Eu peguei a palavra. Fique atento. Semana passada, não dá para falar sem microfone. A próxima vez que eu pregar, vou estar com o microfone de lapela. Amém? Amém? Glória a Deus. Última Santa Ceia. Domingo. Na sexta-feira antes da ceia, está olhando isso aqui? Na Santa Ceia. Na sexta-feira antes da ceia, eu peguei com a evangelista Sueli, tesoureira da igreja, um bolo de dinheiro desse tamanho, para pagar as faturas da igreja. O que tinha no dinheiro? Isso aqui, ó, era o elástico que estava prendendo o dinheiro. Eu tirei o elástico e passei para o meu dedo. Passei com o meu dedo e disse: o dinheiro que estava neste elástico, passa para minha mão. Passa para minha mão. Isso na sexta-feira. Aí estou aqui na ceia. A irmã Sueli, mas tesoureira não pode ter dinheiro. Aí quando eu falei com ela, eu falei: irmã Sueli, esse aqui é que estava o dinheiro que a senhora me deu. E eu coloquei nas minhas mãos o dinheiro que estava aqui, vai passar para a minha mão. Aí falei, acabou a ceia, eu estava ali, pertinho do Lucas, saindo, me lembro exatamente. Ela falou assim: pastor, é verdade, a gente precisa orar, a gente está muito apertado, deixa eu orar esse negócio aí. Ela orou.
as palavras não são jogadas ao vento. Sabe quanto isso aqui? Sabe quanto veio para minha mão? Opa, não perdi pensado. Todo mundo promete? Sabe quanto? Você tem que estar atento às palavras que saem deste lugar. R$4.000. Você pode aplaudir o Senhor? R$4.000. Vou voltar com ele para o meu Deus. Você precisa pegar tudo o que é lançado aqui neste altar. Vai mudar a sua vida. Olha para mim, porque eu vou terminar. Pode vir, Sérgio. Olha para mim, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Olha para mim. Presta atenção. A igreja que nós temos é a igreja que nós poderíamos ter. Vou repetir. A igreja que nós temos é a igreja que nós poderíamos ter. Eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher que andava no domingo 30 quilômetros para levar os 2 filhos na igreja. Andava horas para chegar na igreja. E as pessoas diziam para ela: por que você faz isso? Sabe o que ela dizia? Eu não posso criar os meus filhos fora da igreja. Os meus filhos precisam conhecer a Deus. Andava 30 quilômetros, levava comida para comer na estrada, e quando ela voltava, andava mais 30 quilômetros, e ela dizia: é a minha satisfação levar os seus filhos para conhecer a Deus. Nós, olha para mim, temos carro, temos moto,